Eu esperava tanto chegar ao final dessa música, que ela amava o final. E eu tô esperando também. Era essa parte. É que ela sabia cantar, principalmente. Boa noite. É uma alegria muito grande estar aqui essa noite apresentando o resultado desse trabalho. Um trabalho muito difícil, mas ele me ajudou também a construir esse início aí desse luto. E também uma forma de ritualizar aquilo que eu não consegui ritualizar pela maneira que minha mãe morreu. Esse texto, ele é dedicado à memória de todas as vítimas da Covid-19. Muito obrigada pela presença. Diálogos, teatro de um luto. É que nunca nos achamos tão indefesos contra o sofrimento como quando amamos. Nunca tão desamparadamente infelizes como quando perdemos nosso objeto amado ou seu amor. Sigmund Freud, 1930. Esse texto espetáculo leva o nome de Diálogos, porém caracteriza-se como um monólogo, pois a outra está morta. Quando perdemos nossa mãe, uma parte da gente também morre. Cenário: uma cadeira no centro do palco, outra cadeira e uma mesa à esquerda, sobre ela um porta-retrato, fotografias soltas e uma vela cor-de-rosa. O público entra ao som de Hey Jude, The Beatles. Após a acomodação do público, entra a voz em off. Minha mãe está morta. Desde o início da pandemia, estávamos apreensivos com a possibilidade da minha mãe ser infectada pela Covid-19. Fizemos o possível para protegê-la, mas sabíamos que o risco era grande, pois, exceto ela, os outros moradores da casa saíam para o trabalho. Esperávamos ansiosos que a vacina chegasse antes de uma tragédia. Minha mãe tinha muito medo, mas também esperança na vacina. Ela até dizia: a vacina é o que vai resolver o desastre dessa doença. Tomaremos ela todo ano e aos poucos as coisas vão melhorar. Mais de um ano, desde o início da pandemia, e nem a metade da população tem acesso à vacina. Para nossa tristeza, ela foi contaminada. Dias longos de angústia, lutando por um leito na UTI. Intubação,
Mais dias longos de angústias, esperando por notícias. Todos os dias às 5 da tarde. Por fim, a morte. Não houve despedidas, caixão lacrado, sem velório, sem abraços. Tento viver um dia de cada vez, que foi uma espécie de última lição dela para nós. Encontrei em suas anotações sobre a leitura que costumava fazer da Bíblia. Nunca estejais ansiosos quanto ao dia seguinte, pois o dia seguinte terá suas próprias ansiedades. Mas não é apenas sobre minha dor que quero falar. Quero falar principalmente sobre minha revolta. Quanta gente ainda vai sofrer com as consequências da pandemia sob o descaso do poder público. Nós estamos perdidos e desamparados. Temos que enterrar nossos familiares, voltar ao trabalho e esperar o suporte divino? É isso? É desesperador pensar que não há esperança. O país está devastado e as autoridades não se importam. E ainda riem da nossa cara, fazem chacotas, negam a pandemia, descredibilizam a ciência e, consequentemente, a vacina. Muita tristeza presenciar essa crueldade. A atriz entra em cena e senta-se na cadeira ao centro. Minha mãe morreu no dia 8 de abril de 2021. Esse foi o texto publicado no dia 11 de abril em minha página do Facebook. Os primeiros dias foram marcados por muito silêncio, intervalos de tempo entre dor e revolta. Eu fiquei só, eu quis ficar só. Essa era a minha verdade, mais do que nunca eu estava sozinha agora, na companhia de minha própria voz e das respostas do vento. Comecei a escrever um diário de luto e a partir dele nasceu esse trabalho. Capítulo 1, Memórias. Minha mãe sempre falou sozinha. Ela mesma dizia, ela mesma respondia. Quando não, era com os bichos, canários, pombas, cavalos, cachorros, cabritos e papagaios. Eu devia ter entre 5 e 6 anos. Lembro-me de que ela criava uma bezerra chamada Rebeca. Minha mãe adorava a bezerra. Por isso deu a ela esse nome, Rebeca. Se não tivesse que levar a sério a brincadeira de escolher o meu nome através de um sorteio, talvez eu teria o nome antes da bezerra. Meu nome foi escolhido através de um sorteio. Quando eu cursava a faculdade de psicologia, uma das professoras fez uma atividade com os alunos. Contávamos sobre a escolha do nosso nome e assim descobrimos o que nossos pais haviam sonhado para nós. Bom, nem preciso dizer que praticamente fui entregue ao destino. Voltamos para Rebeca. Com uma mamadeira improvisada, ela era alimentada. Uma garrafa de vidro com um pedaço de mangueira de irrigação presa à boca da garrafa. Adaptada como bico. Ela criou vários bichos na mamadeira. Ela tem uma fome, né? O povo não tá tudo seu hoje? Quem que deu? Vem cá, vem. O Fábio deu. Tinha prazer nesses momentos. Identificava-se com filhote sem mãe. Minha mãe ficou órfã aos 10 anos. Ela contava que a avó Maria Helena caiu morta ao ver sua horta, o sustento da família de 4 filhos, sendo levada por uma enchente. Sofreu um infarto fulminante. Ela tinha doença de Chagas, que evoluiu para um grave problema cardíaco. Minha avó foi contaminada pelo inseto antes de minha mãe nascer.
A avó Maria Helena morava em uma casa de barro. De família muito pobre, a casa de barro é uma opção até os dias de hoje para ter um teto onde morar. O problema é que a estrutura favorece a proliferação de insetos, principalmente o barbeiro, transmissor da doença de Chagas. Minha mãe era uma pessoa muito alegre. Penso que foi a saída que encontrou para amenizar as desgraças da vida. Em todo caso, não escondia de mim e de minha irmã sobre os seus infortúnios. Na verdade, ela era uma grande contadora de histórias, intensa nas dores, nas alegrias na hora de narrá-las. Acredito que isso marcou bastante a nossa infância. Gostava muito de ouvir a história de como eu havia nascido. Inúmeras foram as vezes que pedi que ela repetisse. Fui numa festa de São João. Morávamos em uma república rural chamada Barra Dourada, distrito de Neves Paulista. Meu pai e minha irmã moram lá até os dias atuais. Era de costume que a população da república se reunissem nas tradicionais festas juninas, que chamávamos de terço, pois a festa se iniciava com a reza de um terço. Posteriormente, levantavam-se um mastro com a bandeira dos três santos homenageados no mês de julho: São João, Santo Antônio e São Pedro. São Pedro disse a missa, São João benzeu o altar. Santo Antônio está chamando o pecador, venha beijar. Ajoelha, 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 meus irmãos, pra beijar os três reis santos, põe o seu joelho no chão. Enquanto rezávamos em cântico, fazia uma fila atrás do mastro, com uma bandeira de 3 lados, que representavam os 3 santos. Alguém girava o mastro e os fiéis faziam o ritual de beijá-los. Quando todos já haviam beijado os santos, era levantado o mastro, acompanhados de fogos de artifício. Os fiéis faziam uma nova fila para socar a parte inferior do mastro enterrado no chão. Acreditavam que os pedidos feitos durante esses rituais seriam atendidos. Após o dever cumprido, vinham as comilanças: rosca de pinga, bolos de diversos sabores, pipoca, amendoim, paçoca, chocolate quente e quentão. Muitas vezes a comunidade se organizava em contribuir na produção da comida. No ano de 1985, o dia de São João, 24 de junho, caiu em uma segunda-feira. Então a festa em homenagem ao santo aconteceu no dia 22 de junho, sábado. Minha mãe estava lá, nas últimas semanas de gestação, à minha espera. Ela conta que uma vizinha chamada Silvana, uma moça muito engraçada, no dia da festa estava vestida com uma calça de bolsos enormes, onde guardava as comidas da festa com a missão de levar para casa. Os bolsos estavam tão cheios que mal conseguia manter-se vestida, caindo-lhe as calças. Minha mãe ria muito. Característica marcante da minha mãe era sua risada.
Ela riu tanto que a bolsa estourou. Formou-se uma correria para levá-la até o hospital. Meu pai estava num campeonato de baralho, não conseguiu ser avisado a tempo para acompanhá-lo. Meu tio, irmão do meu pai, era o único familiar que tinha carro. Foi quem levou ela para o hospital. Eu nasci dia 23 de junho, ao meio-dia. Minha mãe contava que no hospital meu apelido era Casca de Ferida. Ela dizia isso com um sorriso satisfeito no rosto, orgulhosa de que eu só me acalmava quando estava perto dela. Era só colocar a mão por baixo, com a intenção de te pegar, que você já parava de chorar. E agora estou desamparada, sem o calor da minha mãe, sem ao menos me recordar do último abraço. Eu voltei a ser aquela criança, mas sem a mãe para consolar. É difícil continuar escrevendo, mas neste momento é o que vai mantê-la viva. Só que pensar na vida que ela viveu também é pensar na morte. A dor era tanta que não conseguia mais acessar as lembranças. Hesitei antes de mandar mensagem para minha irmã perguntando se ela gostaria de falar sobre alguma história que minha mãe contava e que ela gostava de ouvir. Não sabia se isso poderia causar-lhe alguma dor, mas pensei que ela poderia recusar se fosse o caso. Então enviei uma mensagem a ela. De pronto disse que não, mas em alguns minutos me respondeu. Tenho lembranças das piadas, dos jogos de palitos durante a noite, da gente indo a pé em Neves aos domingos para almoçar o macarrão com frango do vô, dela levando a gente para nadar no rio à tarde e de como a gente adorava quando ela rodava a gente no ar. Me emocionei. Me emocionei muito. E por alguns instantes não me senti sozinha. Continuei a lista de memórias. Os bolinhos de chuva, o chá de erva cidreira, a erva Santa Maria batida com leite para matar os vermes, o metiolate acompanhado com a fala o que arde cura, o que aperta segura. Outras frases que eram frequentes era: eu avisei que isso ia acontecer, eu avisei. Só chama a mãe, por que não chama o pai quando machuca? Chama o pai. Minha mãe era uma mulher muito expressiva. Meu pai diz expressada, na intenção de dizer estressada. Na minha opinião, a falha é um acerto. Ela era uma mulher enorme. Capítulo 2, no espelho. A atriz canta. Não vejo mais você faz tanto tempo. Que vontade que eu sinto de olhar em seus olhos, ganhar seus abraços. É verdade, eu não minto. E nesse desespero em que me vejo, já cheguei a tal ponto de me trocar diversas vezes por você, só para ver se te encontro. Dizem que no luto, a fase inicial é o momento do qual nos confundimos com aquele ou aquilo que perdemos. O termo correto seria
identificação com o objeto perdido. Sei que em muitos aspectos eu não pareço com ela, mas nesse momento eu escolho parecer. Me transformo nela. Qualquer traço apagado é sinal de que o rosto dela está desaparecendo. A verdade é que a dor é tão grande que só o que queremos é trazer a pessoa amada de volta. No caso da minha mãe, é trazer também o amor dela de volta. Eu não serei mais a mesma sem o seu amor. Quem mais me amaria como ela? A atriz conversa com o retrato da mãe, que também reflete o seu próprio rosto. Eu sou muito parecida com você, mas sou muito diferente também. Uma contradição. Existe um filósofo muito estudado nas faculdades de filosofia. Olha só, eu disse existe. O homem está morto e continua existindo. Um filósofo que fala sobre o espírito de contradição organizada. Bonito nome. É um conceito complexo, custo a entender. Mas ao pensarmos na vida, passa a fazer algum sentido. Podemos encontrá-lo não somente no mundo das ideias, mas também na própria realidade. Eu nasci de você. Mas como eu não sou você? É simples. Eu sou a sua promessa, como a árvore, que é a promessa do broto, e o broto, que é a promessa da semente. Tanta reflexão e no final das contas eu só quero amenizar a minha dor, convencer-me que a nossa história não acabou. Minha laicidade não permite me agarrar a um Deus, minha relação com Ele é um paradoxo. Quem sabe uma contradição organizada, não é mesmo? Eu tenho certeza que Deus não existe, mas eu acredito nele. Talvez porque você acreditasse tanto. E por isso eu aprendi. Quanto a Jesus, acredito que sempre volta, mas as pessoas sempre o matam. Você dizia: o que será dos pobres se não tiverem um socorro divino? Ninguém olha para os pobres senão Deus. Não tem outra escolha, é preciso ter fé. Suas últimas palavras ao telefone foram essas: eu não tenho medo, eu tenho fé. Desculpa, mãe, eu estou tentando ter fé. Tento me convencer de que a vida não começa quando a gente nasce, não acaba quando a gente morre. Porém, ela não continua da mesma forma. Eu sempre soube do seu amor, mas agora não vejo. Eu não existo mais através dos seus olhos. Essa é a dor do luto agora. Quero olhar para você e quero que fique aqui, sempre. Nunca vai embora. Porque essa conversa não é com o espírito ou com o fantasma. Essa conversa é com a sua vida, que ainda está aqui e que sou eu também. Quer dizer, que é parte de mim, porque eu sou outra mãe. Não sou você. É muito estranho dizer isso, porque sempre entendi que era. Queria sempre sentir aquilo que você dizia sentir e muitas vezes fingia sentir. Encenava a própria dor e aquilo me atravessava. Mas não era você que me feria. Nem sei se me feria. Mas era o seu jeito de falar sobre o que sentia.
e eu fui capaz de sentir a sua dor da separação. Sei quanto foi difícil perder a sua mãe tão pequena. E agora posso senti-la ainda mais forte, porque eu te perdi também. Com sua morte, eu me torno outra pessoa, sobre a qual eu sei menos ainda do que antes. A atriz olha para frente em direção ao horizonte. Será que você consegue ver o que estou vendo, mãe? Me disseram que os mortos conseguem receber mensagens. Vou contar para você. Estou olhando em direção ao horizonte. Ele tá lindo. Eu já quero tirar uma foto só para te mostrar. Estou em frente ao sol. Entre eu e ele tem uma paineira. Ela é linda. Ela também é solitária, sutil e permanente. Nasce, cresce, cria raízes, gera frutos e sementes, demora a morrer. Por que a existência tem que ser matéria vivente, matéria orgânica, em vida? Capítulo 3, Dor e Revolta. A morte é um portal para o desinteresse à vida. A luz do dia me assombra, acende a verdade de ter que continuar vivendo. Na hora de dormir, descanso da tristeza. Isso quando não sonho com ela, com a tristeza, espreitando-me por trás da porta. Os mortos pela Covid-19 desaparecem. Nossos familiares não podem ser enterrados com dignidades. Não há rituais, não há despedidas. Só um telefonema do hospital dizendo que acabou e pedindo para uma funerária responsável ir buscar o corpo. Minha irmã até escolheu uma roupa, mas fomos informadas de que o corpo não tem preparação, nem ao menos reconhecimento do corpo. O médico assina a morte e entrega o corpo nu em um saco preto lacrado, que vai para um caixão também lacrado para ser enterrado em até 15 minutos. Lembro-me do olhar piedoso do coveiro. Ele estava ensopado de suor, uma roupa bastante quente, própria para evitar o contágio. Parecia não ver a hora de acabar com aquilo, mas ao mesmo tempo me dizia com o olhar que esperaria eu terminar a minha fala. O nome dele é João. Antes de ir embora do cemitério, eu e minha irmã fomos agradecê-lo. Ele pediu desculpas por ter que enterrá-la tão rápido e disse que estava cansado de presenciar tanto sofrimento. Imediatamente eu pensei, quando o presidente do país disse em resposta ao questionamento sobre o aumento de vítimas da Covid-19, não sou coveiro, estava certo. Realmente esse senhor não chega aos pés de seu João. Depois de tanto sofrimento, a família que perde alguém amado sob tanto descaso só pede respeito. Eu não abracei minha mãe durante mais de um ano. Nem no último momento, nunca mais. Não deu tempo. Foi negado a ela e a muitas outras vítimas a chance de vida ou ao menos uma morte digna. Ela morreu em 4 de abril de 2021. O presidente do país rejeitou a oferta de 70 milhões de doses de vacina em agosto de 2020. No dia em que fui tomar a primeira dose da vacina, levei um cartaz, expressando a minha dor. Foi a forma que encontrei para dar sentido àquilo. Porque no fundo a gente quer morrer junto. Foi um dia de muita emoção. Tive muita pena por minha mãe não ter tido essa oportunidade. Chorei muito naquele dia. Senti culpa por estar viva. Queria ter cedido esse lugar para ela.
Muitos tentam me consolar com os dizeres: Deus quis assim. Chegou a hora dela partir. Cumpriu seu destino. Ou o pior deles. Ela poderia não ter sobrevivido mesmo com a vacina. Muita gente morreu mesmo tomando. A última me deixa ainda mais inconsolável. Se alguém que ama tivesse uma chance de vida, você gostaria que ela tivesse acesso a essa chance. Não importa o resultado. A chance é a dignidade negada. Minha mãe morreu aos 60 anos. Se eu morrer aos 60 anos, tenho 24 de vida. Hoje sou uma pessoa um pouco mais triste. Amanhã, não sei. O luto não termina, ele apenas se transforma. Por isso eu busco o meu jeito de trabalhar para que eu consiga suportar. Você tem que ficar imaginando sua vida sem o outro. E vai dando certo. O que é desesperador. Porque você vai se esquecendo do cheiro, da voz, vai doendo menos, porque você vai esquecendo da presença viva do outro. A alegria que ela espalhava agora é um buraco. Último capítulo. Voo solo. Célia. A lua era brinquedo de criança. As estrelas lantejoulas no vestido. As nuvens tinham gosto de algodão. Você, o sol. Minha mãe me ensinava a olhar para frente. Olha para frente, menina. Nem para o chão, nem para trás. Olha para frente. Mas para o céu podia. Temo que no fim desse texto ela desapareça. Desapareça de vez. O amor dói. E alimentá-lo dói mais ainda. A atriz olha para a cadeira vazia. É preciso entender que você pode estar aqui mesmo com o corpo decomposto, mesmo com a voz calada, mesmo sem o som da sua risada. Queria muito que estivesse aqui. Lamento não ver seu rosto sorrindo com a novidade. Em 29 de agosto de 2021, descobri que estou grávida. 4 meses após a morte da minha mãe. Um neto, seu maior desejo. Nos últimos tempos ela dizia:
Eu me cuido. Não posso pegar essa doença, não. Ainda tenho que conhecer meu neto. E meti um sorriso na cara. A atriz olha novamente para a cadeira vazia. Eu não sei se você vai conhecê-lo, mas com certeza ele vai te conhecer. Você e eu dividimos o mesmo medo, mãe. Temos medo de cair no esquecimento. Assim como meu filho, não conheci minha avó em vida. Mas minha mãe sempre fez questão de falar sobre ela. E é o que eu vou fazer também. Até porque, se eu esquecer de alguma coisa sobre o que ela é para mim, por menor que seja, também vou deixar de ser quem eu sou. Minha mãe vive em minha alma. Ela ensinou-me a olhar para o céu, a escutar o barulho do vento, o canto dos pássaros e a sentir o cheiro da chuva. Bem te vi. Construímos um ninho com capim e pequenas ramas. Uma casa com entrada lateral no quintal no cemitério. Mudaram-no de lugar, em posse de velhos amos, memórias e espaços vazios colonizados como antes. Se não morremos de fome, a doença nos leva. O fôlego dá-se na poesia, que tem sempre um pássaro, voando, cantando ou banhando-se. Em tanques, em chafarizes, em praças públicas. A atriz olha para a cadeira vazia. Gosto desse poema. Escrevi há pouco menos de um mês, depois que você morreu. Inspirada pela dor e vontade de ter esperança. Chegando até aqui, penso que posso ter me tornado um pouco de sua promessa, mas também um pouco de outra coisa. Obrigada, mãe. Obrigada. Esse é o coração do meu filho, o rio. De todos os sonhos que tenho para ele, um deles é que seja água doce fluindo, atravessando outros mundos. Tudo bem. Fim. É isso. Obrigada.
Obrigada pela presença. Obrigada, Tawane Santo Forte, essa artista que me acompanhou durante esse processo, que me incentivou. Quero deixar um agradecimento especial para ela. Este texto que vocês acabaram de ouvir é um trabalho dramatúrgico, autográfico, chamado Diálogos, Teatro de um Luto, de minha autoria, conforme contrapartida oferecida pelo edital de chamada pública 2021, Pesquisa em Artes e Cultura da Secretaria Municipal de Cultura de São José do Rio Preto, São Paulo. O projeto é realizado com recurso do Prêmio Nelson Seixas 2021, Lei Municipal número 9.440, 9 de maio de 2005. Boa noite, obrigada. Depois vocês leem também, vocês vão ter acesso, né? Vai ser disponível, está disponível já o link nas minhas redes sociais e também na descrição desse vídeo. Obrigada.